Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos em busca do último eleito para que o arrebatamento se dê muito em breve. Que Deus continue sustentando a fé de cada um dos nossos corações com o poder da palavra viva, a palavra que está revelada, manifestada no corpo de Cristo, que é a igreja. E que nesta hora os nossos corações estejam voltados para o alto, que nossas almas estejam gemendo para serem revestidas do novo corpo. Estamos esperando a plenitude do Espírito Santo, a adoção dos nossos corpos, de acordo com Romanos capítulo 8, quando o mortal será tragado pelo imortal. A igreja está crescendo em fé a cada dia e o poder vivificador do Espírito Santo está vivificando os nossos corpos mortais, de acordo com Romanos, para nos colocar em ordem na plataforma do arrebatamento. Há uma igreja que está recebendo o poder, a influência poderosa da descida do Espírito Santo em Apocalipse 10 e também se refere a Joel capítulo 2, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, agora levantando o corpo físico de Jesus, que é a igreja. A igreja é o tabernáculo do Deus vivente, ela é o templo do Deus vivo. Ela é chamada de o corpo de Cristo. Nós vivemos num dia em que todo o sistema organizado já foi julgado e já foi condenado pela mensagem de Malaquias 4. Veja, o mundo religioso lançou fora a palavra e ao se organizar e colocar no lugar da palavra credos e dogmas, ali mesmo eles morreram e nenhuma organização voltou depois que ela lançou para fora a palavra e ela morreu. Deus não voltou mais para aquele sistema organizado, porque a vida não volta, a vida só segue em frente. Veja, o grão que caiu no solo, logo ele produz um broto. Do broto ele vai à florada, da florada ele forma o cacho. Dentro do cacho está o germe de vida, o grão é formado. E quando a vida se reúne no grão outra vez, toda a planta morre e a vida não volta. A planta seca e ela vai ser queimada. Então, Urbana diz assim na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 54 a seguir, do porquê que as pessoas entram numa confusão religiosa, do porquê que elas são confundidas pelo espírito do anticristo, por que as pessoas são enganadas por ventos de doutrinas. 54. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. E isso não estaria certo. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era, a era da igreja, e Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Mas Deus tem destinado a seu povo de cada era uma escritura. E antes que a era pudesse vir à existência, chegasse o tempo, então as igrejas misturavam aquilo de tal forma que eles não sabem onde estavam, ou não sabiam onde estavam. E essa é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a Jesus como Filho de Deus. Suas tradições haviam cegado seus olhos, mas ele estava exatamente com a Escritura. Foi da mesma forma com os profetas. Jesus disse: qual de vossos pais que não apedrejaram aqueles profetas que lhes foram enviados? Então Deus envia o seu profeta. E o profeta é a palavra viva de Deus sendo manifestada. A Festa das Trombetas, do 54 ao 58. Então, há uma escritura muito importante para a hora que nós estamos vivendo, em Zacarias capítulo 14, verso 6 e 7, a escritura apontada para o tempo do fim, para os dias em que Jesus Cristo se manifestaria outra vez em carne humana. Porque a luz da palavra é Deus manifestado. A luz da palavra é a escritura feita carne. Por isso, uma banda pregou a mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Veja, ele estava se referindo à Escritura manifestada em sua própria vida. Porque uma coisa
que nos faz entender a mensagem de uma forma clara é que uma parte da verdade é aquilo que está na literatura. A outra parte da verdade é o que estava manifestado na vida do profeta. Então Zacarias disse: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, um tempo de trevas. Até mesmo na mensagem, a festa das trombetas, ele explicando aquele evento do Papa Paulo VI, quando ele pisou em Jerusalém e quando houve o eclipse na lua, quando a última fase estava totalmente negra. Veja, o eclipse da lua mostrou o mesmo tanto de luz e de trevas como ele tinha desenhado no quadro dentro da sua igreja para explicar as 7 eras. Então, de acordo com a Escritura, de acordo com a mensagem, de acordo com as eras da igreja, de acordo com a lua, tudo provado que Laodiceia está mergulhada em trevas. Trevas espirituais, porque eles jogaram para fora o Filho do Homem e tomaram para si interpretações, credos e dogmas. Deus estava velado em peles humanas e não puderam ver a glória de Deus atrás das peles de animais, como foi no passado. Eles sempre mataram os profetas, sempre os condenaram, porque não podiam ver a palavra manifestada. Então, no parágrafo 199, citando Zacarias 14, interpretando esse texto, diz assim o profeta, 199 a seguir. Observe, aqui está uma grande coisa, citando Zacarias 14. Veja, ó, que coisa, o Espírito Santo foi preso pelas denominações por todos esses 2000 anos. Nós descobrimos que ele foi. Agora observe os sábados, os 7 sábados. Veja, eles não podiam chegar até o final. A Bíblia diz que haverá um dia que não será nem dia nem noite. E toda a Escritura, Jesus disse, deve ser cumprida. É isto correto? Então diz o Mombana, veja, o profeta disse que chegará o dia que não poderá ser chamado dia ou noite, mas que no entardecer haverá luz. O que foi isto? O mesmo sol que brilha no leste é o mesmo sol que brilha no oeste. Todas as vezes que o sol nasce, se move e se põe e significa a sua vida. O nenezinho fraquinho de manhã, às 8 horas ele vai para a escola, dando um exemplo. Vamos imaginar que o sol fosse um pequeno bebê. Às 11h30 ele sai da escola, é o calor do dia, então começa a se pôr aos 50 anos de idade, já como um homem de meia idade. Veja, 60, 70 e 80, aos 90, se põe no além e morre. Simplesmente para voltar no dia seguinte e dizer que há uma vida. Morte, sepultura e ressurreição. E observem a civilização se foi com o sol. A civilização mais velha que temos é a China, todos sabem disso, onde o Espírito Santo caiu nos países orientais, no povo oriental. E o Evangelho tem viajado com o sol. Isto veio de onde? Do leste para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra. Veja, atravessou o canal 3 vezes, do Mediterrâneo à Alemanha, do Mediterrâneo, do leste para a Alemanha, através do Mediterrâneo, da Alemanha através do canal inglês para a Inglaterra, do canal inglês através do Pacífico ou do Atlântico para os Estados Unidos. E agora ele está na costa oeste. Ela atravessou a nação que ela civilizou e passou e seguiu. A civilização tem viajado, o Evangelho tem viajado com ela. Agora todos os refúgios na costa oeste, onde havia apanhado tudo, como o Macaréu chegando. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, foi a Alemanha com Lutero, a Inglaterra com John Wesley, foi depois a costa oeste, lá na Rua Azusa, e depois foi para o oeste, lá no Monte do Pôr do Sol, onde surgiu a mensagem do entardecer, quando a palavra foi revelada e manifestada no ministério de Malaquias 4. Mas o profeta disse que o sol não brilhará através desse dia, será um dia de escuridão. Eles tiveram luz suficiente, como um verdadeiro dia chuvoso. Eles podiam se unir à igreja e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse que no tempo do entardecer, as nuvens se moveriam, as denominações se desfaleceriam e o mesmo evangelho, a mesma palavra feito carne, como ele prometeu em Lucas 17:30, o mesmo evangelho, com a mesma coisa aconteceria no entardecer, exatamente quando as sombras baixassem,
Zacarias 14. Haveria luz no entardecer, e essa luz é a manifestação da palavra. O mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, que viveu em carne lá atrás, no princípio, com o povo oriental, viverá outra vez com o povo do Ocidente no fim do tempo. Haverá luz no entardecer. Todas as Escrituras são dadas por inspiração e não podem ser infringidas. O grande período de 50 dias já passou. 7 sábados, 7 eras da igreja. Não estamos mais na era da Laodiceia, estamos na era da noiva. Veja, os 7 sábados já passaram, a festa pentecostal já passou. 7 sábados até as trombetas, um tipo da 7ª era da igreja. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.